Oi, bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um domingo aqui de estudo bíblico no nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. E para hoje temos um tema muito importante, um tema que fala de salvação, de justificação. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu peço que dê like no canal, se inscreva, compartilhe com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, em todas as redes sociais, para que esta palavra chegue muito longe, porque existem muitas pessoas em trevas que não conhecem a palavra de Deus e é hora de que elas entrem e entendam o que as Sagradas Escrituras, as mensagens que as Sagradas Escrituras transmitem, para que conheçam a luz, para que conheçam o verdadeiro caminho. O Senhor Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que creem nele, mesmo que morram, viverão. Então, vamos a compartilhar com todos. Te convido a formar parte de meu canal Pregando o Evangelho de Cristo em Facebook e de meu grupo A Palavra de Deus Salva. Lá postamos todos os dias devocionais, postamos vídeos interessantes, vídeos escatológicos e todos os dias tentamos trazer uma mensagem para você que está precisando, para pessoas que hoje em dia estão precisando, e você pode ser um canal de bênção do Senhor, compartilhando, transmitindo toda essa palavra que é do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, hoje vamos a estudar o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, um capítulo muito importante, que quando os gentios, eles oficialmente começam a formar parte da igreja primitiva. E então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo 1. E na palavra de Deus está escrito: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então vemos aqui que está falando sobre uma personalidade que morava na cidade de Cesareia, e o homem era centurião. Então, centurião era um soldado, era um chefe de, vamos falar de soldados romanos. Não era judeu, era considerado gentio pelos judeus. Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Glória ao Senhor. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, meus queridos, vemos aqui a descrição de um homem piedoso, um homem que orava, que ajudava ao próximo, que dava esmolas para os necessitados. E Deus se agradou dele e enviou um anjo do Senhor a conversar com ele e deu uma ordem para Cornélio: enviar alguns homens a procurar na cidade de Jope a Pedro, o apóstolo Pedro. Todos conhecem quem é Pedro. Pedro foi
um dos 12 discípulos que andou com Jesus durante o ministério do Senhor, e foi aquele que negou 3 vezes ao Senhor, mas que foi restaurado, ele se arrependeu e o Senhor Jesus o restaurou, e o apóstolo Pedro formou parte importante como líder espiritual da igreja primitiva e foi escolhido pelo Senhor Jesus para levar a palavra, o evangelho, pelo menos nesta parte inicial, aos gentios. Depois todos sabemos que o padre, o mestre desse ensino do evangelho aos gentios foi o apóstolo Paulo. Então, meus queridos, Cornélio, ele era um homem com muitas virtudes. Soldado graduado, centurião, aqui fala na palavra de Deus, chefe de família exemplar, cidadão abençoado e abençoador, ajudava muita gente. Tinha sede de Deus, conhecia da existência de Deus, certamente já havia lido algumas passagens do Antigo Testamento e era temente ao Senhor, mas ainda não estava salvo. Então, meus queridos, muitas vezes falamos assim, Dona Maria, o Senhor João, ele é tão bom, ele ajuda a tanta gente, ele faz muitas obras para ajudar os outros, alimenta o faminto, dá água para aquele que tem sede, veste para aquele que está nu, mas ainda não são salvos, porque a salvação, ela vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não existem obras, porque a obra sem fé é obra morta. Agora, após se arrepender, após entregar a sua vida para Jesus, após de reconhecê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador, toda a obra baseada na fé no Senhor Jesus, aí sim, já é uma consequência de essa fé em Jesus, essa fé salvadora. Então, meus queridos, algumas verdades essenciais precisam de ser destacadas aqui nesta passagem inicial do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Em primeiro lugar, ser religiosamente sincero não é suficiente para alguém ser salvo. Cornélio era piedoso, temente, dava esmolas, orava, era um sacerdote do lar e gozava de bom testemunho entre todos. Era conhecido na terra e no céu. As orações deles, as obras deles subiram ao céu para a memória de Deus. Deus se agradou dele. Mesmo assim, Cornélio não era salvo. Pedro logo lhe ensinaria que é necessário ter fé para ser salvo. A sinceridade não é suficiente para levar alguém ao céu. A teoria de que toda religião é boa e que todos os caminhos levam a Deus está em desacordo com essa passagem bíblica. A segunda verdade, meus queridos, a evangelização é uma tarefa humana e não dos anjos. Aqui vemos que um anjo do Senhor falou do céu a Cornélio e lhe deu ordens da parte de Deus, mas não lhe pregou o evangelho. Cornélio precisou enviar mensageiros ao apóstolo Pedro na cidade de Jope, que estava a 50 quilômetros de Cesareia, para que viesse pregar o evangelho a ele e a sua família.
O método de Deus para alcançar o mundo com o Evangelho é a igreja. Então, meus queridos, aqui vemos como Deus orienta por meio de um anjo a Cornélio a procurar a Pedro, com o único objetivo de Pedro falar, de Pedro pregar o Evangelho para ele e para a família, para seus amigos, para seus conhecidos. Então, isso não é obra de anjos, isso é obra humana, porque Deus assim decidiu. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, vamos ver o que acontece quando Pedro começa a pregar. Então, a terceira verdade que tiramos aqui desse capítulo 10 é que o Evangelho da Paz, ele derruba preconceitos. Vamos ver o que está escrito nos versículos 34 e 35. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Glória a Deus. Meus queridos, a Bíblia fala que antes de essa comissão que Cornélio mandou até Jope a procurar a Pedro, o apóstolo ele teve uma visão. Ele teve uma visão como de um lençol que ele era segurado pelas quatro pontas, e esse lençol descia do céu, e dentro do lençol havia vários animais, tanto quadrúpedes, como aves, como répteis. Só que eram animais que na lei de Moisés, na lei que Deus deu a Moisés, eram considerados como impuros. Só que Deus dá essa visão a Pedro com o objetivo de mostrar para o apóstolo que já não existia ninguém impuro. Os judeus consideravam os gentios impuros. Aqui na visão, o Senhor orienta a Pedro matar e comer. E Pedro falou: Senhor, de jeito nenhum, eu nunca comi nada impuro, não vou comer. E o Senhor na visão falou para Pedro: Pedro, não fale de impureza do que o Senhor purificou. Então, o que quer dizer o Senhor Jesus, nessa visão que mandou para Pedro, foi que o sacrifício que ele fez na cruz eliminou toda a impureza, lavou todo o pecado de aquele que o aceita. Então, as bênçãos não eram só para os judeus, as bênçãos da salvação, da vida eterna, também iria ser para os gentios. E o Senhor ia usar esse grupo de pessoas, que era a família e amizades desse centurião, para dar início à igreja gentílica, para a igreja dos gentios, que também seria uma igreja só, junto com os judeus. Então, o Evangelho, meus queridos, não faz distinção entre judeus e gentios, como já estava falando. Homem ou mulher, doutor ou analfabeto, religioso ou ateu. Ele quebra muralhas, despedaça grilhões, rompe tabus, quebra preconceitos e torna a igreja um único povo. Então aqui já estava quebrando esse preconceito de que os gentios eram impuros, de que não se podia entrar na casa deles, que não podiam comer com eles. E já o Senhor Jesus está quebrando esse preconceito e mostrando para Pedro, que era um dos judeus mais ortodoxos que havia ali, era um homem muito apegado
as costumes judaicas, e já ele estava informando a Pedro de que tinha que mudar. E para isso ele tinha que ir lá a pregar a palavra de Deus para aqueles que ele considerava impuros. Então, a igreja, ela é um único povo, um único rebanho, uma única família. Não importa a cor da pele, a tradição religiosa, o sobrenome da família. O Evangelho se destina a todos. Não foi o homem, mas Deus, quem removeu a barreira que separava o judeu do gentio. Deus, e não Pedro, abre as portas dos céus aos gentios. Então, meus queridos, aqui já vemos essa quebra de preconceito. Depois, mais à frente, o apóstolo Pedro se tem que explicar ante a igreja em Jerusalém porque ele pregou o evangelho aos gentios. Mas após ele dar essa explicação da visão e falar do que aconteceu nesse momento quando ele estava pregando, que vamos ver agora, a igreja aceita de bom grado a inclusão da comunidade dos gentios, que na época era todos aqueles povos que não eram judeus, a formar parte da igreja primitiva. Então, meus queridos, a quarta verdade é a seguinte: o Evangelho está centrado na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Vamos ver o que está escrito nesse capítulo 10 aqui de Atos dos Apóstolos, nos versículos 36 até 43. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Aqui está falando de João Batista. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Glória ao Senhor Jesus, pregação forte, potente, maravilhosa que Pedro deu aos gentios dali da casa de Cornélio. Então, meus queridos, Pedro
ele vai à casa de Cornélio e prega o evangelho tal como é para ele e a família dele. O evangelho está centrado, meus queridos, nestes pontos aqui. Primeiro ponto, está centrado na vida e nas obras portentosas de Cristo. Jesus fez o bem e curou os oprimidos do diabo. Não é verdade? Libertou cativos, curou enfermos e libertou atormentados. Perdoou pecados, curou cegos, limpou leprosos e ressuscitou mortos. Tudo isso está nos evangelhos e isso é fato, meus queridos. Está centrado na morte de Cristo, o evangelho. Jesus não morreu como um mártir, mas como nosso substituto. Morreu em nosso lugar e em nosso favor. Morreu para que pudéssemos viver. Temos vida pela sua morte. Glória a Deus, meus amores. O Evangelho está centrado na ressurreição de Cristo. Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus rompeu as cadeias da morte. Agora ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tirou o aguilhão da morte. Meus queridos, todos estávamos condenados a morrer e a ir para o inferno. Mas o sacrifício do Senhor Jesus, ele nos dá uma segunda chance. Aquele que acredita nele como Senhor e Salvador, único, suficiente, Salvador e Senhor, e se arrepende de seus pecados, passa da vida mundana para a vida eterna. Mesmo que morra, viverá. Porque vai chegar um momento que tem cristãos que não vão morrer e vão ser arrebatados. Mas até esse dia não chegar, a morte de um cristão não é o final. Não é a condenação, como merecia, porque todos pecavam e nos afastamos da glória do Senhor. Só que Deus usou seu Filho unigênito para nos trazer essa oportunidade. Estamos no tempo da graça. Após a cruz, o tempo da lei termina e entra o tempo da graça. Não quer dizer que a lei é fechada, que a lei é abolida. Só que antes, a lei é como o julgamento. Ninguém que se baseasse na lei podia ser salvo, porque ninguém cumpria a lei completamente. Sempre ia a falhar em algum ponto, porque o homem tem um câncer dentro que se chama pecado. E Deus deu a graça para aqueles que vivem na lei do Senhor, mesmo errando, ter a chance de um Salvador que deu a vida por você e por nossa família, por nossos irmãos. E nós vamos poder entrar na presença de Deus, considerar ser chamados filhos de Deus, aceitando a seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, como único e suficiente Senhor e Salvador. O Evangelho, meus queridos, está centrado também no senhorio de Cristo. Jesus é o Senhor de todos. Está aqui na pregação de Pedro. E o juiz de vivos e de mortos. Todos comparecerão perante Ele para prestar contas da sua vida. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, meus amores.
E por último, o Evangelho está centrado no oferecimento de remissão de pecados para todo aquele que crê. A remissão e o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna não são alcançados pelas obras, nem pela religião. Aqui vemos que Cornélio era um homem eticamente muito bom, mas ele precisava crer naquele que deu seu sangue na cruz. Faltava isso na vida dele para ele ser salvo, ele e sua família. As obras sem fé em Cristo Jesus são obras mortas. São obras mortas. Você continua sendo o mesmo podre, indecente pecador. Você precisa do sangue de Cristo para te justificar. Entendeu, meus queridos? Isso é muito importante que você saiba. E que você saiba transmitir àqueles que estão perto de você. Você pode ser o Pedro que está pregando a Cornélio e sua família. Os anjos não vão fazer isso, meus amores. Você é chamado para essa tarefa. Você não tem que pregar a multidões. Não tem que separar um púlpito da igreja e dar uma pregação para milhares de pessoas. Começa pelo teu amigo, pela tua mãe, pelo teu pai, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelo teu filho. Começa a levar a verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Então, meus queridos, a vida eterna não é alcançada pelas obras, nem pela religião, mas pela fé em Cristo. O que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Isso está em João 3,16. Pode ir lá e ler. Então, meus amores, para terminar, a quinta verdade deste capítulo é a seguinte: os que recebem o Evangelho, esses recebem o Espírito Santo e devem ser integrados na igreja. Olha o que está escrito nos versículos 44 até 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória ao Senhor. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Lembra que em Pentecostes e depois no capítulo 8 de Atos, na igreja de Samaria, que eles eram judeus, mas eram inimigos, onde aí Jesus também quebra o preconceito da inimizade entre judeus e samaritanos. Em ambas situações, o Espírito Santo desceu e batizou com o Espírito a essa igreja. Mas aqui acontece de novo. Mas esta vez aos gentios. Eles não acreditaram que isso poderia ser verdade. Mas ficaram admirados quando palparam com seus olhos o que aconteceu. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Glória ao Senhor. Meus queridos, os gentios creram e foram batizados
com o Espírito Santo e imediatamente foram batizados com águas e integrados à igreja primitiva. Todo aquele que crê deve integrar-se à igreja por meio da pública confissão da fé e do batismo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Isso está em Marcos 16, versículo 16. O batismo é o selo de que alguém pertence à igreja de Cristo. Não à igreja de tal congregação, não à igreja de fulano, não à igreja do apóstolo tal, não à igreja do pastor tal. A igreja de Cristo. Entenderam, meus amores? A igreja de Cristo. O batismo é ao mesmo tempo a ação do próprio Jesus, por meio da qual ele acolhe pessoas como sua propriedade, documentando que participam da sua morte e ressurreição. É o que significa o batismo. Por meio do batismo, os crentes passam a pertencer a Jesus. Ninguém toma dele. Ele falou: o que o Pai me dá, ninguém meu, ninguém toma. São meus, são minhas ovelhas. E Jesus passa a pertencer a eles. Então é uma coisa, nós pertencemos a Jesus e Jesus pertence a nós. A água do batismo é um símbolo do Espírito Santo. Não se pode negar o sinal aos que receberam a coisa significada. Quem recebeu de Deus o concerto tem o direito, claro, aos selos do concerto. Então, meus queridos, eu te pergunto, você já creu em Jesus? Já recebeu o Espírito Santo? Meus queridos, na época da igreja primitiva, o Espírito Santo ele descia e as pessoas começavam a falar em línguas humanas, mas de outros países, como aconteceu em Pentecostes. Começaram a falar em línguas das nações que estavam presentes lá na festa de Pentecostes em Jerusalém. Mas na época era necessário esses sinais para que o povo cresça. Hoje em dia nós temos a Bíblia, nós temos a fé. O justo viverá pela fé. Assim que nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo desce em nós e nos transforma. Começa esse período de santificação em que nós começamos a negar a nossa carne, começamos a mudar nossas atitudes, começamos a abandonar nossos vícios, nossas transgressões e viramos um renovo. Não quer dizer que agora, para falar, o Espírito Santo entrou em nós, é porque começamos a falar em línguas estrangeiras. Não, meus queridos, já você recebe o Espírito. Sabe qual é o selo que te declara como que você recebeu o Espírito Santo? A sua transformação. O seu abandono de maus hábitos. Que as pessoas reconheçam que após sua conversão, você é outra pessoa. De que adianta? Qualquer pode fingir que está falando uma língua estranha. Mas de que adianta ir na igreja e falar uma língua estranha e continuar sendo um mau pai, um mau filho, um mau cidadão? Não dar testemunho, não fazer obras de fé, não ajudar a teu próximo, não amar a Deus por todas as coisas, não amar a teu próximo como a ti mesmo. Mas quem cumpre isso é certeza que o Espírito Santo ele desceu como língua de fogo e tomou parte
da tua vida. Agora sua vida é direcionada pelo Espírito Santo. E você continuará pecando. Mas isso vai te levar a arrependimento e a um recomeço. Agora o pecado não vai ser uma coisa natural, vai ser uma coisa que você vai desprezar. Entendeu, meus amores? E sua vida vai ser transformada. Esse é quem certamente recebeu o Espírito Santo. Então, meus queridos, já você decidiu tornar-se membro da Igreja de Deus, fazendo sua profissão de fé e sendo batizado? Bom, você ainda não. Eu te falo, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não aceitou Jesus e está preso nas armadilhas do inimigo. Está terminando este tempo, meus amores. O tempo da graça está acabando. Jesus está à porta batendo no seu coração. Ele quer formar parte da tua vida. Ele quer te limpar. Ele quer te levar ao reino dos céus. Ele quer te trazer as maravilhas desse reino para a tua vida e para a vida da tua família. Dobra o joelho, arrepende-te de teus pecados e aceita-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Entra em santidade e deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Eu aconselho que este simples pecador que está aqui te dá. Que eu fiz muita coisa errada na minha vida, coisa de que hoje eu me arrependo, mas isso não forma parte de mim. Eu sou um renovo. O Espírito Santo está agindo na minha vida. Eu nunca pensei eu estar aqui na frente falando da palavra de Deus para você. Não era minha intenção, não queria isso. Mas foi uma necessidade que agora eu tenho de fazer, porque o Espírito Santo está agindo na minha vida. Não sou eu que está falando aqui, é o Espírito de Deus que está trazendo para você esta palavra, esta explicação, para que você tome isso, porque na minha época eu precisei de alguém que me explicasse também. E eu humildemente estou trazendo a palavra de Deus. Eu estou sendo usado como um instrumento do Senhor para trazer esta verdade para você. Vamos orar, meus queridos? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, muito felizes por poder transmitir as boas novas para aqueles irmãos, aquelas irmãs que ainda não Te conhecem. Pai, traz libertação do inimigo para a vida deles e a família deles, Pai. Que Teu Espírito Santo, através desta pregação, consiga entrar nesse coração, consiga amolecer esse coração. Que essa pessoa escute Teu chamado para que abra a porta e você ceie com ele, Pai. Pai, traz esse reino de Deus para todos aqueles que estão em trevas, estão sendo oprimidos pelo inimigo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, tem misericórdia de todos nós. Perdoa todos os nossos pecados. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu e o sangue dele nos limpa, nos lava. Hoje nós podemos falar que somos filhos de Deus e podemos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, cuida desses meus amigos que estão aí escutando, desses meus irmãos. Que eles venham a formar parte da Igreja de Cristo. Não da igreja, não da denominação, não de ministério nenhum, senão do ministério do Senhor Jesus. Que Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso alvo. Que cada dia possamos ser mais parecidos com Ele. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz de estar aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas era necessário trazer esta verdade para que você a transmita. Até o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.